William, você morava em Brasília e trabalhava numa padaria. Você era atendente de balcão, é isso? Sim, na realidade, primeiro eu comecei tudo lá em Goiânia, né? Em Goiânia, onde eu nasci aqui em São Paulo, mas saí daqui de São Paulo bebezinho. E aí meus pais foram para Goiânia e lá onde começou toda a nossa história, né? Infelizmente meus pais vieram a se separar, então eu me vi muito cedo ter que começar a trabalhar e agir e tomar conta da minha vida. Então foi dessa forma que em Goiânia eu encontrei um local para trabalhar que foi uma panificadora. Você tinha quantos anos? Eu tinha aproximadamente 17 a 18 anos de idade. E eu lembro que o local onde eu morava, que era um município de Goiânia, muito distante do centro de Goiânia, onde era a padaria, eu tinha que levantar 4 horas da manhã para 4h40 estar na parada, que era muito longe, era na BR, então eu andava praticamente quase 30, 35 minutos. E se eu chegasse 1 minuto atrasado, o ônibus já passava e eu perdia, chegava atrasado, e aí já sabe como é que é quando chega É. atrasado no trabalho. E dessa forma eu comecei a trabalhar nessa panificadora aí durante uns 2 anos, se eu não me engano. E como eu falei ali nos bastidores, todo o trabalho que eu prestei, eu trabalhava pensando assim, uau, eu não estou fazendo aqui pelo meu patrão, mas estou fazendo por Deus. É como se eu estivesse trabalhando mesmo para Deus, como se Deus fosse o meu patrão que ia pagar o meu salário. Isso vem da sua formação cristã, do seu Da minha berço. formação. Porque desde nascença eu nasci no lar cristão e o que eu mais gostava era de ouvir a palavra na hora da pregação, via as histórias e na hora da oferta eu amava ofertar porque eu entendia o princípio que a oferta poderia me levar à prosperidade. Mesmo que a minha vida real fosse totalmente longe daquilo que eu sonhava, porque desde criancinha, Daniel, Uhum. eu sonhava, Átila, que eu teria uma empresa. Minha família não tem dinheiro, então não tinha herança, então seria pelo meu próprio esforço. Mas por aquilo que eu escutava na igreja, poxa, aqueles homens que saíam do nada e eram levados para um lugar novo e conseguiam construir uma riqueza, se eles conseguiram com o Deus deles, e aquele Deus deles era o meu Deus, por que eu não vou conseguir? Muito bom. E foi assim. Então aqui já tem um ponto que une dois elementos que eu falei aqui no início do episódio: fé e visão. A visão é de que, ao ouvir sobre a história de Moisés, de Jacó, de Abraão, você percebeu que esses homens, eles superaram limites, eles empreenderam, porque empreender é realizar. Então, às vezes, você vai se mudar de uma cidade para outra para realizar algo, você está empreendendo. Eles empreenderam, venceram na vida e eles tinham fé. Então, ali você começa a juntar esses pontos. A visão, ó, eu quero ser como esses caras, eu tenho fé porque eles tinham. Exato. O problema de hoje em dia, o Atila, é que muitas pessoas estão nas rodas erradas, nos ambientes errados, eles não conseguem vislumbrar para onde eles vão, quem eles vão modelar, porque eles não conhecem pessoas melhores. É verdade. Eu vejo muita gente paralisando por causa disso, enterrando sonhos, enterrando visões, porque está num ambiente errado e com pessoas erradas. Pessoas erradas que eu falo, pessoas que não vão dar uma visão de futuro. E Sim. sempre tem alguém que vai ter uma visão e vai ter coragem, né? Sim. Porque você precisa ter coragem para você enfrentar, para você Verdade. realizar, né? Porque a vida é dura, a vida é difícil, né? Acordar muito cedo, você começar do zero, como você falou, você era folguista, você era reserva. Eu era o reserva. Você era reserva da padaria, você era reserva do atendente, não é E isso? do padeiro também. Tinha dia que eu trabalhava até as 22, no dia seguinte eu tinha que estar lá às 5 da manhã, Então, porque eu tinha que assar pão. Isso aí. E isso o quê? Isso não é demérito nenhum. Nenhum. Isso é o quê? É um começo, é você começar de baixo, que é um trabalho manual, é um trabalho que a padaria você começa cedo, expediente. Naquela época era diferente, não tinha os fornos potentes, de repente era forno a lenha que você tinha que jogar lá. Mas o bom, Átila, é que, tipo assim, quando eu levantava pra ir pra padaria, sabe o que eu pensava? Nossa, eu vou chegar lá, vai ter pãozinho de queijo quente, pão, mortadela, eu vou poder tomar leite com café. Então, assim, pra mim, aquele trabalho era algo assim que eu nunca nem sonhava também trabalhar num ambiente Muito daquele. bom. É isso aí. Você falou sobre uma coisa que está na Bíblia, eu concordo com você, mas eu acho que é muito mal compreendido e gera muito problema, que é a ideia de que eu não trabalho para um patrão, eu trabalho para Deus. É correto, está na Bíblia, está certo, só que só funciona quando você de fato faz isso. Porque tem gente que fala, eu faço como se estivesse fazendo para Jesus. E é mentira. Está só repetindo o discurso religioso. Agora, quando de fato você acredita nisso, fé,
e age, trabalho, ação, aí funciona. Que foi Concordo. assim com você, né? Exatamente, foi dessa forma mesmo. E eu fazia isso não porque eu queria ser melhor do que os meus colegas, é porque eu entendia o princípio. Uhum. Então eu fazia realmente, mesmo o meu patrão bravo, muitas vezes brigava comigo, né? E eu falava, uau, uma vez um patrão me fez chorar, Uhum. mas mesmo assim eu nunca desrespeitei ele, porque eu entendi a posição de líder que ele tinha. Então ele era o meu líder naquele momento, eu estava aprendendo com ele, eu ainda era muito novo. Então, errava, mas sempre eu baixava a cabeça, corrigia e respeitava o meu patrão, o meu líder. E continuava dando o meu melhor para ele, independente do Esse que aqui é um ponto acontecia. interessante, porque independentemente de você acreditar ou não, os princípios existem e funcionam. Então, quando você os cumpre, você vai ter uma recompensa. Se você for a pessoa que for estratégica / inteligente, por mais que ela discorde, ela vai cumprir, como você dava a sua moedinha na oferta porque você entendeu que era um princípio. Você respeitava a autoridade porque você entendeu que era um princípio, gostando ou não do patrão, concordando ou não com a atitude dele. Bastava você cumprir o princípio para que você alcançasse a recompensa. Então, às vezes, você nem acredita. Né? Ah, não, mas ele não podia falar assim comigo, mas funciona. Independentemente do que você acha, funciona. É que nem o ar, a gente não vê, mas ele existe. O princípio você pode não acreditar, mas ele está funcionando há milênios e não vai parar agora porque você não acredita. Como você disse, né? Algo que é importante, ele era a autoridade daquele lugar. Uhum. Então, como qualquer autoridade, quando você entende que a autoridade ela tem que ser respeitada, independente de qual situação, É de isso aí. qual lugar que ela é, você realmente está debaixo ali de um princípio. Uhum. E você vai ser honrado. Não Uhum. tem como você não ser honrado quando você respeita uma autoridade, quando você respeita e segue princípios. Verdade. Agora, você é do ramo da farmácia, farmacêutico, Isso. remédios de manipulação. Só que você trabalhava numa panificação. Como é que foi essa mudança? Foi algo extraordinário. Assim, eu falo, Daniel e Átila, que a minha vida realmente, sim, ela é milagre, sabe? E Deus sempre vem falando comigo desde quando eu era criancinha. Então eu lembro, quando eu trabalhava nessa padaria, eu tinha sonhos. E esses sonhos eram o seguinte, era eu indo para essa padaria, aí eu saía da padaria, andava alguns metros, parava na esquina e olhava para frente e tinha um grande prédio. E o sonho era só esse. E repetidos sonhos assim. Até que um dia, uma moça que trabalhava numa farmácia próximo ali, Um sonho de verdade. um sonho de verdade. Não, um sonho dormindo. Sonho dormindo. Dormindo. Eu tinha várias vezes esse sonho dormindo. Né? Até que um dia aconteceu de uma pessoa vir à padaria, que era uma funcionária de uma farmácia próxima, que ela ia todos os dias comprar pão para a equipe. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para compartilhar com você que está nos assistindo uma frase do profeta Vinícius Girassetti, que já esteve gravando com a gente aqui, é um cara que a gente respeita e admira. Ele diz que os sonhos é a forma de Deus falar com você sem distrações, porque no dia a dia a gente está pensando em várias coisas, fazendo várias coisas e não percebe às vezes quando Deus fala, mas no sonho você está ali e ele fala contigo. Então é o que está acontecendo contigo nessa história. Isso, e eu entendia que assim, quando eu tinha um sonho igual, várias vezes eu sabia que era Deus que estava falando. Uau. Eu não entendia nada do sonho, mas uma hora eu ia entender. Então, um certo dia, essa moça chegou lá, comprou pão, e eu, assim, do nada, falei, e aí, tem vaga lá? Ela olhou pra mim e falou assim, William, tem vaga, sim. Eu vou lá falar com o rapaz. Aí ela foi e voltou, olha, tá te chamando pra você fazer entrevista. Eu falei, tá, mas agora eu não consigo, eu saio daqui às 22 horas. Ela foi, voltou e falou assim, olha, ele vai te esperar às 22 horas. Eu olhei assim pra ela, sério? Ele vai me esperar até às 22 horas? Vai, então tá bom. Aí fechou a panificadora, corri pra lá. Quando eu estou caminhando na rua da panificadora, eu paro, olho pra frente, o que vem no meu pensamento, na minha mente? O que se traz na minha mente, na minha memória? O meu sonho. O meu sonho era aquilo. Eu saindo da panificadora e indo até o ponto da farmácia. Quando eu olhei pro prédio, assim, eu me arrepiei todo. Falei, uau, é como se tivesse já vou, viesse assim na minha mente, sabe? E aí eu entrei, fiz a entrevista, o rapaz gostou muito de mim, eu não tinha experiência nenhuma, eu trabalhava numa panificadora. Nem sabia o que era uma farmácia de manipulação, nem tinha ideia, nunca tinha entrado na minha vida em um estabelecimento farmacêutico como aquele. E aí, vamos começar amanhã, no caso seria no sábado. Eu falei, não posso, eu vou começar, se você quiser, na segunda, porque eu tenho que avisar meu patrão, tenho que preparar o pessoal lá, treinar alguém para ficar no meu lugar. E assim eu fiz. Na segunda-feira seguinte, estava eu lá dentro dessa farmácia, trabalhando, aprendendo. Começando uma nova história. Começando uma nova história, um novo ciclo. E me sentia, porque lá você colocava jaleco, touca, máscara. Uau, tô parecendo um médico, um doutor. Não tinha mortadela, mas tinha mortadela, tinha jaleco. Não, mas a mortadela na hora do lanche, que vinha da padaria. Muito bom. Era luxo. Um ponto muito interessante é o seguinte. A entrevista de emprego seria depois das 22 horas. Isso é incomum.
Isso é anormal. Se fosse no Rio de Janeiro, tu iria numa entrevista 22 horas? Jamais. Só com uma escolta. Só com uma escolta. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: Deus faz o impossível. Deus faz as coisas acontecerem da forma que eles querem. Às vezes você está esperando que seja do seu jeito, porque você estudou desse jeito, você viu que aconteceu desse jeito, mas Deus tem o jeito dele de fazer. Então, se você está de fato conectado com Deus, acreditando nele, se você está tendo sonhos, olha como que o William percebeu que o sonho era de Deus, que o sonho se repetia. Isso. Quando ele chega em frente à farmacêutica, ele entendeu que era o sonho dele. E a entrevista seria depois das 22 horas. Então, pode sair do seu controle, pode sair do seu normal, mas nunca vai sair do controle de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Você quer vencer, você quer empreender, quer fazer diferente. E como é que foi a trajetória nessa empresa? Você gostou de fazer o que te apresentaram? Eu amei, né? Por isso que eu criei minha própria empresa e hoje a gente tem a farmacêutica. E algo que eu sempre falo para os empresários ou aquele que quer empreender, Átila, é que você não pode ter medo. Eu estava em uma panificadora onde eu tinha o meu salário e fui para outra empresa onde não tinha experiência nenhuma. Eu poderia dar errado, e aí? Ia ficar desempregado? Mas eu acreditava que eu ia conseguir. Então, o pensamento positivo, ele faz muitas coisas. A palavra de Deus diz que a gente tem que trazer à existência aquilo que não existe. É isso. Então foi o que eu fiz. Falei, poxa, eu não sei nada sobre esse ramo farmacêutico, mas eu vou. E eu vou aprender. E, no fundo, você nem queria. Você perguntou perguntar, não foi isso? Eu vou perguntar. Eu não estava pensando em mudar de emprego. Não. Eu ainda fui para um emprego que eu ganhava mais. Trabalhava mais confortavelmente. No ar-condicionado. Maravilhoso. Olha só, você que está nos acompanhando. Primeiro, você precisa curtir esse vídeo. Depois, você precisa se inscrever no canal caso você não esteja inscrito ou inscrita, tá? Porque com esses 2 cliques você ajuda que essa mensagem chegue a mais pessoas. Sobre o que o William acabou de falar, ele não estava nem pensando em mudar de emprego, mas ele perguntou. Aí a pergunta que eu deixo para você: você é a pessoa que espera oportunidade ou você é a pessoa que cria oportunidade? Porque isso vai fazer diferença no seu futuro.